Vamos fazer a prece inicial? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Gostaria de chamar a Marinês, a nossa palestrante da noite. Boa noite, gente. Muita paz a todos, muita luz. Que as bênçãos de Jesus sejam conosco nesse momento. Que nós possamos encontrar aqui um pouquinho de confiança, de esperança e da certeza de que nós não estamos abandonados. De que existe alguém olhando por nós, cuidando de nós. Como a promessa que ele fez quando ele assumiu o planeta Terra para governar. Esse alguém, nada mais, nada menos que Jesus. Hoje nós vamos tratar um assunto, na verdade nem era minha palestra hoje. Então eu pego meio de sopetão. Mas vamos lá. Nós vamos falar hoje desse período que nós estamos passando, todas essas interrogações do mundo, esses questionamentos que envolvem também o Brasil, em todos esses conflitos, essas crises e tudo isso que está aí acontecendo ao nosso redor, e nós ficamos a nos perguntar o porquê de tudo isso. Mas, para quem estuda a doutrina espírita e que lê e estuda os 5 livros da codificação espírita, vão vendo que não é ao acaso, que tudo é profético e bíblico e que já foi profetizado, já foi falado, e isso iria acontecer. E muito mais coisas que já aconteceram. Está aqui no capítulo 18 da Gênesis, os tempos são chegados, está escrito no número 1, sinais dos tempos, a geração nova. E o primeiro parágrafo diz assim: os tempos marcados por Deus são chegados. Nos dizem de todas as partes.
onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Em que sentido é necessário entender essas palavras proféticas? Bom, para nós, para algumas religiões mais tradicionais, esse período que nós estamos passando e que nós vamos passar, significa o final do mundo. O final do mundo está próximo. Para nós que somos estudiosos da doutrina, consoladora e educadora, que é a doutrina espírita, ela nos diz claramente nos livros da codificação que é, sim, sinal de um ciclo evolutivo, que nós vivemos de ciclos. E os ciclos morrem e nascem outras épocas, outros valores, outras gerações. E esse é um final de um ciclo evolutivo, o ciclo de provas e expiações, para nós estamos já passando, chegando no plano de regeneração. E a humanidade vivencia tragédias. Nós chamamos de tragédias, de sofrimentos, de dor, porque nós enxergamos apenas o plano físico. Para nós, a dor física, o final da vida física, os acontecimentos físicos, significam uma tragédia. Mas se nós analisarmos a vida além da morte e observarmos o espírito, que é imortal, nós vamos entender que as verdadeiras tragédias não estão aí. Final da vida, tudo o que acontece, as mortes coletivas, as inundações, tudo isso que acontece, as catástrofes, é a consequência de uma causa que está acontecendo e que afeta os valores eternos do espírito. Quem está doente é o espírito. De que forma nós estamos doentes? Os grandes dramas da humanidade atual transcendem a questão física. Elas se encontram na decadência moral que se encontra a humanidade. A família, o grande alicerce da humanidade. A decadência moral, abrimos um parênteses, a violência, a droga, o sexo, a corrupção, são fatores que denunciam ainda o alto nível de animalidade que nós, seres humanos, temos em nós. Aonde? No corpo físico? Não. Aonde? No espírito. Na bagagem espiritual. É aí que inicia a verdadeira tragédia. Os valores eternos, os valores do espírito estão corrompidos. Estão sendo substituídos por valores materiais. O ser está sendo substituído pelo ter. Mas, em contrapartida, nós sabemos que nós não estamos desamparados. Que aquele que ao assumir o planeta Terra, diz que seria o governador dele, desde os primeiros momentos da criação física do planeta, está a olhar para nós. Está no leme do barco Terra. Da mesma forma que há mais de 2000 anos, ele pacificou as tempestades, acalmou os mares e acalentou o coração dos seus discípulos, ele continua ainda a estar conosco hoje. Portanto, gente, estamos vivendo um período de dor. Nós chamamos de dor, de sofrimento. Mas a dor, o sofrimento, ainda é a grande arma que nos impulsiona para o progresso. Eu, particularmente, não gosto do achismo. Mas pelos estudos que nós fazemos, eu passo a acreditar que realmente se evolui pela dor. Porque quem está evoluindo pelo amor é porque já passou a dor lá atrás. Então a dor é a alavanca para a nossa evolução, para mudanças, para tudo que está acontecendo, aqueles que têm olhos para ver e aproveitam as situações pelas quais estão passando. Aproveita para melhor. E nós sabemos que nós somos o universo munido de vibrações. Nada, tudo que está aqui, que nós olhamos a esses olhos, é vazio, está cheio de vibrações. E de onde estão essas vibrações? Na nossa própria sintonia. Nós é que emitimos. Nós somos o que nós pensamos. Nós não somos o que nós fazemos. Porque às vezes nós estamos fazendo determinada atitude
Mas lá dentro de nós somos pessoas totalmente diferentes daquilo ali que nós estamos mostrando. Porque para nós vivermos essa sociedade difícil que está acontecendo, que é a sociedade corrompida, é uma sociedade ainda corrompida, nós temos que usar máscaras. E o tempo inteiro nós vestimos uma máscara para conviver e para viver. Portanto, quando o amor adormece, vai se levantar o ódio. É isso que está acontecendo nesse momento da nossa humanidade. O ódio que um parênteses nós abrimos se distribui em cólera, em vingança, em raiva, em mágoa, em traições, em situações muito complicadas, em valores corrompidos. E quando nós não abandonamos esse inimigo, que é esse sentimento ruim, que dá essas vibrações ruins, que estão sendo emitidas por todo o nosso planeta, o nosso Brasil, nós vivemos e dormimos e comemos e nos alimentamos com o inimigo, que é esse sentimento que está dentro de nós. Jesus previu tudo o que ia acontecer. Na sua visão apocalíptica, ele previu que a terra iria passar por muitas dificuldades. Previu a perseguição aos cristãos, previu as guerras santas, previu a Santa Inquisição, onde na Idade Média se colocava um Cristo, uma cruz no peito, e saía a matar aquele que não pensava como o outro, em que não aceitava o homem como representante de Deus na terra. Ele previu tudo isso que está acontecendo em nosso planeta hoje, no nosso mundo hoje. Mas ele deixou uma mensagem de esperança e falou aos discípulos: eu vou ao Pai, mas vocês não ficam desamparados, não. Por isso que eu digo para vocês, nós não estamos desamparados. No momento certo, Deus vai enviar alguém que virá e dirá tudo o que eu não pude dizer, disse Jesus. E vocês vão entender. E veio a doutrina consoladora, que é a doutrina espírita, que é a grande verdade para nós. Mas a verdade é como um espelho. Se nós temos um espelho grande, nós vamos nos ver no espelho grande. Se esse espelho quebrar e parcelar em vários pedaços, nós também vamos nos espelhar nele. Então a verdade é de cada um. A minha verdade, muitas vezes, eu estudando a doutrina espírita, com a voz ruim, ela é diferente de cada um de vocês. Então nós não podemos assumir uma verdade minha que é igual a de vocês. Por isso que a evolução é individual. Ela não é coletiva. E antes da chegada do mestre, do Consolador, onde Kardec codificou a doutrina de Cristo, vieram emissários, mensageiros do alto, para preparar o terreno. E no século XII veio Francisco de Assis, que é a encarnação de João, o evangelista. E João e Francisco de Assis teve uma missão: unir a igreja à simplicidade. Obrigada. Somente se os homens, nós, nos perdemos e esquecemos os verdadeiros valores. Não matarás. E saímos, naquele século, no século XII, a matar em nome de Deus. A terra hoje está chegando no seu momento maduro, quando Jesus falou a separação do joio e do trigo. Tem que ter o momento certo para tirar a erva daninha. Senão, o trigo sai junto. E agora está no momento certo. Por quê? Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós temos liberdade de agir. Mas nós temos a responsabilidade com essa liberdade. E nós sabemos o que é certo e o que é errado. Sabemos. Plenamente. Então, se nós arrancamos o mal, o bem vai ficar sustentado. Então, já é a força do bem que já combate o mal na mesma intensidade. Isso que é separar o joio do trigo. E a cura dos espíritos, lá no plano espiritual, só vai acontecer quando nós nos melhorarmos. Quando a humanidade se melhorar. Quando nós atentarmos ao chamamento de Pedro, quando conversava com Jesus, e Pedro se responsabilizou Jesus dizendo: Pedro, apacente as minhas ovelhas. Cuide da minha humanidade.
porque nenhuma das minhas ovelhas pode se perder. Ele está falando da oportunidade que nós temos da reencarnação, que é a maior bênção que Deus nos deu. Porque nós vamos, nós voltamos, nós temos novas oportunidades de fazer o bem, de nos melhorarmos. E está aqui a doutrina espírita, que nos dá um alicerce muito grande, nos ajuda a enxergar a realidade, a ver a vida de uma forma clara, exata. Se nós acreditássemos realmente na lei de causa e efeito, plantou, colheu. Plantou, colheu. É a lei. Nós pensaríamos muito mais nas nossas atitudes. Só que nós fizemos dessa lei um chavão. Nós achamos lindo dizer assim: quem planta vento, colhe tempestade. Se você plantar arroz, vai colher arroz. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Só que nós não pensamos nela. Unir aqui, ó, a mente, intelecto com a emoção. Se nós pensássemos realmente que existe essa lei que rege a nossa vida, que é o destino promovido por nós, nós teríamos muito mais oportunidade de acerto, porque nós íamos pensar muito bem nas nossas atitudes. Mas essa é a lei que comanda a nossa vida, o nosso dia a dia. Deus nos criou para a perfeição. E só tem um motivo aqui na Terra: felicidade. Não viemos para sofrer, viemos para ser felizes. E o que é felicidade? Nós confundimos ainda felicidade. Nós achamos que felicidade é ter, é poder, é beleza, é riqueza, tá? Satisfações pessoais, ótimo, maravilhoso, é do direito de cada um de nós. Mas a verdadeira felicidade está numa máxima, está aqui, ó. Quem está estudando comigo o Livro dos Espíritos da terça-feira, está na introdução do livro. A verdadeira felicidade é essa: fazer ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Se eu faço bem ao outro, estou pedindo bem para mim. Se eu faço mal ao outro, estou pedindo mal para mim. Façais aos outros o que gostaria que esses outros vos fizessem. Essa é a verdadeira felicidade. Porque aí entra respeito, aí entra sinceridade, aí entra amai-vos uns aos outros, como Jesus falou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então a doutrina espírita vem nos dar suporte para entender isso. Por isso que tem o estudo nas casas espíritas. E na questão 728 do Livro dos Espíritos, tem ali, olha, a lei da destruição. Nós estamos vendo que as coisas estão sendo destruídas, tantas catástrofes, tantas coisas. E está ali na lei da destruição. A lei da destruição é uma lei da natureza? E a resposta é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição é uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. Então tudo está certo. Nada está errado. Tudo está acontecendo na época certa. Então tudo isso que nós chamamos de tragédia é uma destruição da época, da situação, dos valores, para que depois a vida venha melhorar. Para que esse mundo receba os herdeiros de um novo mundo, que são espíritos piquitico, estão chegando agora, 2, 4, 5 anos. Esses têm, e nós temos a responsabilidade de deixar para eles um Brasil melhor. E tem uma exemplificação aqui que diz assim: todas as plantas um dia foram sementes. E assim também é o homem. Cada vez que nós reencarnamos, é tempo de renovação. Ou é pela dor, ou é pelo amor. Aí, a escolha é nossa. Quantas vezes nós nos perguntamos: de que vale para o ser humano aquela vida vegetativa, muitas vezes doente do cérebro, deitado numa cama, vegetando? Nada é por acaso. O corpo físico não vai valer nada para ele. Mas o espírito está ali acomodado, sem condições intelectuais de agir. E esse período em que ele está aí, ele está se preparando para que na nova encarnação, na nova oportunidade, ele venha de uma forma melhor. Então hoje a gente vai vendo, gente.
dizia assim: a maior doença da humanidade é a ignorância. Por isso, a maior caridade da doutrina espírita é o estudo, é a divulgação da mensagem. Essa é a maior caridade. Divulgar a mensagem dos Espíritos. E nós perguntamos assim: gente, a televisão mostra para nós cada gente difícil, que parece impossível ter um ser com situações, atitudes daquela maneira. Mas nós vamos vendo, assim. Querem ver essa mensagem? Para que o Cristo descesse à Terra, foi necessário que os engenheiros siderais limpassem a atmosfera do planeta para que atentados contra a Boa Nova não viessem a acontecer e atrapalhar o propósito e libertar a humanidade. Uma falange de espíritos assomaram a Terra, tirando bilhões de espíritos inferiores, cuja animalidade atingia até o impossível. Esses espíritos foram conduzidos, foram tirados daqui, tá? E foram levados a uma região da Terra, numa colônia chamada A Cruzada. Ficaram adormecidos 1000 anos e depois renasceram, promovendo muitas maldades contra a humanidade, como as cruzadas, as guerras santas, a Santa Inquisição e muitas dores. Essa colônia era assim chamada pela sua forma de cruz. E Hitler foi um dos últimos príncipes a governar a grande cidade das almas. Foi uma das feras enjauladas por 1000 anos que, ao assumir o comando da Alemanha, fez a triste tarefa e, como símbolo, traz a cruz aberta nas hastes, que é a suástica, o símbolo de Hitler. Então nós olhamos e vemos isso daí, e hoje nós ficamos a nos perguntar: por que tantas pessoas más? Talvez esses espíritos adormecidos renasceram agora numa última oportunidade na Terra. E estão aí numa situação ainda bastante selvagem, praticando os delitos maiores que nós não conseguimos entender. Então, o acordar dessas feras tem causado para a humanidade problemas, que é a última oportunidade de reajuste no planeta Terra. Então, nada é o acaso. O processo de transição que passa esse planeta, ele tem que ser rápido. Os piquititos aí, ó, lá, estão aguardando a limpeza. Nós não podemos lá, nós não vamos dar conta de resolver o problema desse povo aí. Estão aguardando a limpeza do planeta. Então, desencarnações em massa acontecem. Através do quê? De inundações. Através do quê? De grandes que nós chamamos de tragédias. Para que a limpeza até o ano 2070, venha acontecer. Porque está aí prometido, já preparado, uma falange de espíritos bons. Espíritos que virão em missionários, que encarnarão na Terra a partir de 2070 para trabalhar na questão científica, moral e intelectual. Lembrando que a moralidade em primeiro lugar. A separação do joio do trigo. A separação do joio do trigo. Analisar os nossos pensamentos. Porque nos nossos pensamentos é que nós alimentamos essa atmosfera pesada, negativa, pessimista, infeliz que está ao nosso redor. Principalmente nesse momento que o Brasil está passando. As mágoas, os ódios. Então o treino da oração, o treino da palavra boa, o treino de nos sentir feliz por poder fazer alguma coisinha ao outro, mas fazer com felicidade. O que é de novo a felicidade? É aceitar as coisas como elas são. E acreditar que nós não estamos sozinhos. Jesus disse: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Toda vara que em mim não dá frutos, o pai corta e limpa aquela que dá frutos, para que dê mais frutos. Isso significa
nós estamos ligados ao Criador por ramos. E quais são os ramos? São as oportunidades que nós temos na vida. As religiões, o trabalho, a família, a grande família, o alicerce da sociedade. É aí que tem que ter mudança. É a família que tem que sustentar essa sociedade. Portanto, gente, pensamentos bons. A medicina hoje já está falando que nós, quando nós temos pensamentos bons, nós somos otimistas, nós somos realistas e otimistas, nós emitimos uma vibração boa, nós temos uma qualidade de vida, nós formamos em nós vacinas que aumentam o nosso sistema imunológico. E nós nos curamos. Porque nós curamos, primeiramente, o ser eterno, que é imortal, que é o espírito. E a partir do espírito curado, nós passamos a curar nossas dores físicas, as nossas doenças físicas. A regeneração não se dá coletiva, por ações coletivas. A regeneração se dá em ações individuais. Individuais. Gente, numa oportunidade, Jesus, estando com seus discípulos em Jerusalém, eles entraram no templo e saíram admirando aquela construção maravilhosa. E disseram a Jesus: nossa, que maravilha de obra! E Jesus: em verdade vos digo, disse ele, que não sobrará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E lá fora, eles perguntaram: Senhor, quando isso vai acontecer? Quando vai haver os sinais? Está vendo como tudo é profético. E Jesus disse: haverá dias tortuosos, e quem estiver no campo não terá tempo de vir para a cidade. Quem estiver no telhado não terá tempo de descer para reunir seus objetos e defender da grande catástrofe. E não é isso que acontece? Nós não vemos as catástrofes acontecerem, as pessoas não terem tempo de se defender? 20 séculos que passaram, profeticamente está acontecendo. Por quê? Porque nós não mudamos o suficiente. Porque nós não nos melhoramos como deveríamos ter nos melhorado. E nós chamamos isso de final de mundo. Não é. Final de ciclo evolutivo. Final de ciclo evolutivo, a separação do joio e do trigo. Há tempo de plantar e há tempo de colher. E nós estamos no tempo de plantar, nós também já estamos colhendo o resultado de muitas coisas que fizemos no passado. O silêncio, a solidão, quantas vezes ela é necessária. Tem uma passagem tão linda essa daqui, ó, do livro um dos livros de Amélia Rodrigues, que psicografou através de Divaldo Pereira Franco. Quando Jesus no horto, antes de sua prisão, pediu a seus discípulos que orassem por ele. Jesus ia ser aprisionado, ele pediu aos companheiros: vigie e ore, e controlando o ambiente que eu vou me concentrar. De início puseram-se a meditar, mas logo os discípulos foram surpreendidos pelo sono. E quando eles acordaram, ouviram a voz de Jesus que dizia: despertai, não vos recomendei que vigiasseis? Algum tempo depois, após a morte de Jesus, João, o evangelista, após reflexões, entrou em sono leve e presenciou, viu a presença de Jesus em espírito, que veio dizer a ele: olha como é lindo isso daqui. João, a minha solidão no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela mostra que cada espírito, que somos nós, tem que ascender sozinho, tem que evoluir sozinho ao calvário de sua redenção. Muitas vezes sem a ajuda e a preocupação dos entes queridos. Por quê? Em vista disso, o discípulo do futuro vai compreender, que somos nós, que a marcha nossa muitas vezes é solitária. Que às vezes nós temos que entrar no horto nosso, da nossa tristeza, da nossa meditação, e sozinhos evoluirmos. E sozinhos
encontrarmos o nosso caminho. Porque Jesus exemplificou, foi exemplo, é ensinamento do Evangelho. Quando eles adormeceram, os discípulos, era para que Jesus entrasse em contato direto com o Pai. Então, isso para nós é o tal do orar e vigiar. Jesus diz, ore e vigie a todo momento. E quando nós oramos e vigiamos, nós nos permanecemos sozinhos, dentro de nós mesmos. Nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Pode estar ao nosso redor, na hora do desencarne, essa multidão. Mas dentro de nós, nós vamos encontrar o nosso mundo, a nossa resposta, a nossa bagagem espiritual, o nosso eu espiritual, o nosso mundo espiritual, e lá estamos sozinhos. Por isso, o horto, Jesus no horto, é um ensinamento evangélico para nós. E a Amélia Rodrigues, também nos dá uma mensagem falando da grande crise. Estou com tanto papel que eu nem sei. Que está acontecendo hoje no nosso planeta. E nos fala que nós precisamos ficarmos firmes, orarmos muito, rezarmos muito, pedirmos muito, nos unirmos em casas de oração. Ela fala aqui, na psicografia de Divaldo. Mensagem da Amélia Rodrigues, Divaldo Pereira Franco. A grande crise. A violência e a exaltação do crime ganham manchetes na televisão. Vendem na grande mídia, alucinando as vidas. Mas, nos alicerces da sociedade, o amor é o paradigma que nutre as existências de milhões de mães e pais anônimos, assim como filhos abnegados e responsáveis. E quer dizer que nós não podemos perder a esperança. Porque a mídia faz essa tragédia. Mostra só o ruim, mas atrás daquilo, quantos pais, quantas famílias, quantos filhos obedientes e trabalhadores não estão sustentando essa energia negativa. Isso é para que a gente se fortaleça na fé. Para que nós acreditemos realmente que nós não estamos sozinhos, mas nós estamos amparados por aquele que foi o grande mestre. O mestre que nos deixou e disse, vocês não vão ficar desamparados. Eu recebi hoje, pelo WhatsApp, uma mensagem. Eu vou ler um pedaço. Ela é longa. No dia 10/3, em reunião mediúnica na Casa Espírita Obreiros, a Caminho da Luz, no Rio de Janeiro, através de médiuns trabalhadores dessa sessão, importantes mensagens de luz e paz foram enviadas pelo plano espiritual. E aí eles dizem, deixa eu tomar um pouquinho de água. Preocupados com a situação de desconsolo e tristeza que vive o povo brasileiro, os maiores do plano espiritual enviaram instruções a todos os irmãos que participam do movimento espírita cristão, no sentido de se formar uma corrente composta por centros de luz em todo o nosso país, no sentido de alterar o padrão mental e vibratório do povo dessa nação através da oração. Alertam-nos esses irmãos sobre a onda negativa que paira sobre a nossa pátria, propiciando a formação de clima deletério, similar ao ocorrido na Segunda Guerra Mundial, onde a luta espiritual foi maior do que a ocorrida no plano físico, e que levou a humanidade ao sofrimento supremo, que todos nós já conhecemos. Nos dizem os orientadores do bem que a prosseguir o clima ora instalado entre as pessoas
que é clima de ódio, de vingança, desesperança e pessimismo, há de se contar até mesmo, vou falar, foi a mensagem do plano espiritual, não é minha. Há de se contar até mesmo com a possibilidade de uma guerra civil, levando às últimas consequências as mazelas oriundas do fratricídio que ela impõe. Porém, tendo em conta que somos filhos de Deus, Pai infinitamente bom e justo, essa falange de amor nos indica o medicamento perfeito para revertermos as consequências da terrível doença que assola o coração do nosso povo. A prece, verdadeira e direta, em favor dos nossos desorientados governantes, e a mudança imediata do nosso padrão mental, trocando o pessimismo pelo otimismo, a tristeza pela alegria, o medo pela coragem e principalmente a desesperança pela certeza de que tudo que possa nos acontecer tem a permissão de Deus. A mensagem na Casa Espírita do Rio de Janeiro. Vamos, companheiros espíritos, eu fico até arrepiada. Divulga essa mensagem por todos os meios de comunicação que possamos expor e para o maior número de pessoas que possamos atingir. Mas não se esqueçam, orem, orem muito pelo nosso Brasil. Agora vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer o pedido desses amigos. Vamos mentalizar uma grande luz, um holofote aceso aqui sobre essa casa, iluminando a nossa casa de oração, e daqui levando para todas as outras casas vizinhas, para todas as famílias. Imaginemos a bandeira do Brasil estendida sobre aqui, sobre a nossa casa de oração. E Maria, a mãe de Jesus, com seu manto azul, com muita luminosidade, rodeada por espíritos amigos. E Jesus, no leme do barco terra, com sua mão espalmada, dizendo: filhos, orem, não percam a esperança, orem, participem, ensinem seus filhos a orar, tragam as crianças para a educação espírita, ensinem todos a serem cristãos. Não percam a esperança, porque Ele, o Mestre Maior, o governador do planeta, está a orar e a olhar por nós. Que assim seja. Graças a Deus.